Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Então, o último verso explorava os três estados, os três estados mentais do Jiva, esses estados cíclicos que definem, dão outro ponto de vista, o tempo como um processo cíclico, ao invés de um processo linear. A existência, ela existe ciclicamente. Por isso que nós nunca encontraremos uma resposta para aquela questão tão famosa e filosófica, e profundamente filosófica, O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não existe uma resposta. Por quê? Porque esse universo, ele não é linear, ele é cíclico. Ele existe de energia, energia em seu estado potencial, e energia em seu estado físico-material, grossificado, então, constantemente. Então, o ovo é a galinha em seu estado, é o pintinho em seu estado, semente, potential. Desde que a experiência é consciência, a experiência nós já definimos, que é a consciência, em contato com um pensamento. É importante a gente compreender que o pensamento é sempre fiel ao objeto. Quando a gente vê o gato passar em frente a gente não pensa galinha, entendeu? Uma vez que o conhecimento esteja estabelecido, a gente tem uma vassana de reconhecimento do gato como gato, ele aparece, aí imediatamente o pensamento aparece com o gato. Então a experiência é a consciência mais um pensamento. No estado de sono profundo, você se experiencia na forma de um pensamento senciente extremamente sutil. Nós já vimos isso, O prânia é o pensamento eu sou em sua forma mais sutil. Então, nós nos experimentamos na forma desse pensamento eu sou, extremamente sutil, um pensamento causal, um vritti causal, e nós experimentamos o quê? Nós experimentamos nós mesmos, Nós experimentamos nós mesmos na forma de um pensamento senciente chamado o prânia. Esse pensamento vritti é chamado prânia, é aquele que dorme, Se eu ligar para você quando você estiver sozinho em casa e perguntar quem está aí, você dirá, não, aqui não tem ninguém. Aquela mesma história, A gente sempre desconta a luz daquele que testemunha os eventos da vida. Sim, Lutinha? Acende a luz. Sim, obrigado. Mas você está aí. Ok. O conhecimento do sono no estado de vigília é conhecido indireto, como uma memória. O conhecimento do estado de sono, ele ocorre quando nós saímos do sono e entramos no estado de vigília, e a gente, indiretamente, ou por inferência, a gente infere que eu estive presente, como nós já determinamos, através de algumas lógicas simples, a gente infere, eu estava presente e eu experimentei a ausência de objetos perceptíveis, Então, a ausência de objetos é o objeto do prânia jiva,
Quando eu estou nos Estados Unidos, eu tenho um conhecimento, experiência direta dos Estados Unidos. Ah, eu estou nos Estados Unidos, estou experimentando, é assim, assado, etc, etc. Mas quando eu estou na Índia, eu não tenho conhecimento direto dos Estados Unidos, né? Mas eu tenho conhecimento de indireto porque eu tenho minhas memórias que eu posso, né, em retrospectiva, né, tirar, né, lembrar do que é os Estados Unidos. Você não pode ter uma experiência direta a menos que esteja presente e consciente. Então essa é a chave de tudo, né? Até mesmo conhecimento inferencial é baseado em conhecimento direto, né? A gente não pode haver nenhuma experiência a menos que nós, a consciência, né, o revelador e o iluminador, né, do mundo dos objetos, a menos que a gente esteja presente. Então nós somos aquilo que revela, conhece, experiencia o mundo projetado por Maya, né? Então como é que a gente vai se achar? Como é que a gente vai se descobrir? A gente é a luz. A luz não pode ser objetivada porque ela vai queimar os olhos, né? Ela vai impedir. Imagina que você tem o sol e você diz, não, eu não consigo ver o sol não consegue se ver. Ele vai... Traz uma lanterninha aí para ver, entendeu? Se eu posso me iluminar melhor e posso me ver. Não, porque o sol é autoluminoso. Nós somos essa luz autoluminosa, autoevidente, sempre presente, iluminando todas as nossas transações em Mithya, né? E a história de eu estou procurando me encontrar é uma grande piada cósmica, né? Produzida por Maya, né? Vamos lá, vocês estão perdidos aí, agora vocês têm que se encontrar. A dúvida sobre a existência do ser no sono profundo deve-se à confusão entre a consciência original pura, OC, Original Consciousness, ok? A gente vai manter OC, consciência original, e a consciência refletida, RC, Reflect Consciousness. A dúvida sobre a existência do ser no sono profundo deve-se à confusão entre a consciência original e a consciência refletida no corpo sutil, sobre o qual mais será dito à medida que o texto avança. Esse texto é o texto que introduz, né? Deu uma puladinha. No verso 6. Sim, obrigado. Verso 6. A ignorância dos objetos é o objeto da consciência no sono profundo, né? A consciência no estado de sono profundo, através dos seus jivas, experiencia aquilo que a gente chama de ignorância, né? Não nenhum objeto para ser conhecido, né? Então essa ignorância dos objetos é o objeto do Prajnajiva. A consciência dos objetos no estado de vigília e sonho e a consciência da ausência de objetos no sono profundo são a mesma, sempre o mesmo, né, conceito. A gente vai determinando que a consciência é inalterada, né, independentemente da experiência ser, né, em relação a objetos físicos, tangíveis, materiais, objetos sutis, tais quais sentimentos, emoções, conceitos, noções, pensamentos, né, ou a ausência, a total ignorância ou a ausência de objetos, que é o objeto de experiência do sono profundo, né? Então, independentemente dos três estados, que se modificam os estados e se modificam os tipos de objetos de experiência. Tudo isso se modifica, né? É curioso, é interessante compreender isso, porque o jiva é um objeto. E o jiva, ele experimenta três tipos de estados mentais, né? Como aquele que dorme, aquele que sonha e aquele acordado, né? Então, os estados estão constantemente se modificando, né? Em três categorias, e dentro de cada categoria eles estão se modificando porque existe uma infinidade de objetos, né? Sendo produzidos por Maya, se modificam constantemente, e o jiva é em constante modificação também, né? Então, essa é uma indicação de que o jiva também é um objeto. Mas aquilo que nós somos, a consciência, permanece invariável, né? Através
de todas as modificações dos 3 jivas e todos os objetos respectivos a esses 3 jivas. Nós temos dúvida a respeito disso? Que a gente jamais... Vocês lembram quando você tinha 5, 7, 8 anos, né? Que você era ali assim? Eu lembro dessa experiência, é incrível. Eu lembro quando era garotinho, sentado como se diz? Na sarjeta. No calçado. No meio-fio. Eu morava numa rasinha pequena, era uma rua pequena, e eu ficava sentado no meio-fio, e eu me lembro que eu era consciente, entendeu? Eu lembro exatamente que eu estou aqui. E aquela consciência nunca se modificou, independentemente da construção, né, corpo-mente, através do qual ela estava brilhando, independentemente das experiências que eu estava tendo. Se a gente for em retrospectiva observar, essa consciência jamais se modifica, entendeu? E o que isso significa dizer? Que ela jamais se modifica, né? Significa que ela não pertence a essa ordem de realidade. Essa ordem de realidade é uma ordem de realidade aparente, na qual as coisas têm um início e um fim, e se modificam constantemente de um momento ao outro. Mas tudo isso somente ocorre contra esse pano de fundo chamado a consciência, que não é temporal, existe, né, além desse paradigma time space, tempo e espaço, e jamais se modifica, né? Então não existe o tempo para a gente, né? Não existe tempo, não existe nenhuma modificação. Eu sou essa luz, né, que ilumina a mente de todos os jivas e que ilumina todo e qualquer tipo de experiência. So, qual é a vantagem de saber que eu jamais me modifico, Pradeepa? Quer dizer que eu sou eterno. Que você é eterno. Bom, Tá reservado. reservado para Pradeepa. Só tem mais 8. Um é seu, né? Você sabe, né? 7 agora. Significa que eu existo além dessa noção chamada tempo, né? Tempo é uma coisa muito doida, né? Porque quando é que é o início do tempo? Quando é que a gente pode dizer assim, ó, o início do tempo é aqui, pá? Porque a gente só pode medir tempo dentro de um contexto temporal. A gente precisa de um fundo de tempo, né? um background temporal, para dizer, ok, aqui a gente vai começar a medir o tempo. Agora, se não existe isso, quando é que começa o tempo e o que existia antes do tempo? Não existe início, o início só existe dentro de um contexto temporal, né? Então nós somos essa luz dentro do qual essa projeção cíclica que aparece como linear, criando essa sensação de tempo, entendeu? Nós existimos além desse conceito tempo-espaço. Jamais nos modificamos. Significa dizer você tem que parar com essa história de ligar para mim e falar comigo no WhatsApp e dizer, eu estou velha, Naga, eu estou velha. Que história é essa de eu estou velha? Né? Ok. Se a experiência está lá no sono profundo, o pensamento também está lá. Esse pensamento velho e sutil, né? E naturalmente a consciência está lá por trás desse pensamento, porque você não pode ter um pensamento e uma experiência sem a consciência, né? O princípio, né, conhecedor, né? Aquilo que realmente, né, propicia o conhecimento e a experiência. Mas parece que a consciência não está presente no sono profundo, porque esse pensamento é extremamente sutil e o ego, ele é suprimido. Esse sentido, essa sensação, esse senso de que eu existo, eu sei, eu experimento, ele é muito suprimido no estado do Prana-jiva, né? A dúvida sobre a existência do ser no sono profundo deve ser uma confusão entre a consciência original e a consciência refletida, que a gente vai entrar nisso, que é um ensinamento muito bacana, que foi muito desenvolvido nesse texto pelo Swami
o Vidyaranya Swami. Mesmo no coma, a consciência, o princípio da vida, está presente. É por isso que não enterramos alguém que está em coma, mesmo que a mente, eu modifiquei um pouco isso, mesmo que a mente não esteja presente. A mente não está presente, mas a gente vê que os pranas ainda estão em operação, né? O corpo é ainda vivo, né? A mente consciente, ela não é funcional, né? Mas a gente sabe que a consciência ainda está presente. É aqui que está rolando isso? Tem algum celular que não está no avião? Então a consciência a gente sabe que está presente. Tem uma história que alguns de vocês talvez tenham ouvido eu dizer, é que no tempo de Osho Rajneesh, lá em Pune, teve um discípulo de Osho, que era muito famoso, porque ele era da família inglesa, Noble Family, como se diz? Família real inglesa. Ele era um príncipe que, para desgosto da família real, ele virou um hippie espiritual, discípulo de Osho Rajneesh, né? O pessoal lá ficou horrorizado com aquela história, né? E ele era uma pessoa muito famosa, muito bonita, né, etc. E aí ele era um bodyguard, era um dos seguranças mais íntimos do Osho. E ele gostava de fazer tai chi lá, como o pessoal que está fazendo ali no sítio da Rotinha, todo mundo faz tai chi, né? Então todo dia de manhã ele fazia tai chi lá no Buddha Hall. Aí um dia ele está fazendo tai chi, ele teve um aneurisma, como é que se chama? AVC, Aneurisma. Derrame ou AVC, né? Ele teve um AVC e aí ele entrou em coma. Então ele permaneceu em coma diversos dias e semanas, e até que os médicos lá em Pune disseram, ó, não tem mais jeito não. A gente está mantendo ele vivo por causa das máquinas, entendeu? Mas ele está praticamente morto, né? Aí a história diz que Osho falou para os médicos, não, mantenha ele acordado, mantenha ele vivo através das máquinas, porque eu ainda estou trabalhando com ele espiritualmente, esotericamente, né? Então a gente pode, né? A gente não sabe o que fazer de uma afirmação desse tipo, né? Porque tudo é possível em Mithya, né? Tudo é possível. Mas o Osho Rajneesh ia lá visitar o cara todo dia, o cara em coma, e ele aparentemente dizia que ele estava ainda trabalhando para liberar o cara. Naturalmente a consciência do indivíduo estava ainda presente, mas as suas funções mentais e intelectuais inexistentes, né? Mas ainda assim existia um jiva ali, em seu aspecto mais sutil possível, chamado o pranya jiva, né? Aquele em profundo coma, em profundo sono, né? Então a história diz que Osho estava trabalhando com ele aquele nível macrocósmico, entendeu? Aquele nível causal. Aí um dia o Osho retorna do hospital e fala assim, ok, eu autorizei os doutores de desligarem a máquina e deixar o Vimalkirti, um nome bonito, o Vimalkirti, partir, porque ele realizou o ser. Entendeu? Aí todo mundo, Osho, você faz tudo pra gente. Eu quero entrar em coma também. Então a gente não sabe exatamente se a gente acredita numa história dessa ou se não acredita, mas esses gurus, entendeu? Eles gostam de aparecer, de mostrar para o mundo que eu tenho poderes, né? Isso é parte do superego de um guru famoso. Eu tenho poderes. Mesmo no coma, a consciência está presente. É por isso que não enterramos, né? No Nirvikalpa Samadhi, os pensamentos também são vritis ou vasanas. Esses vritis são as impressões sutis das experiências passadas, no estado de vigília. Eles não são registrados, apenas pensamentos grosseiros são reconhecíveis no estado de vigília. No estado de vigília, a gente não percebe esses vritis, esses pensamentos sutis, entendeu? Porque eles não são densos o suficiente para o Vishwa Jiva. A consciência, ela possui 3 médiums
ou veículos através dos quais ela experimenta esses 3 estados, entendeu? Cadê o outro pôster? Não precisa trazer não. Não, porque tem esse que explica cada um dos 3. Tem aquele que tem os 3, tem os outros. Tá. Que tem... Então vamos ver se a gente vai precisar. Então a consciência, de modo a ela experimentar essas 3 ordens, esses 3 estados, essas 3 dimensões, ela precisa de 3 veículos diferentes, precisa de 3 médiums diferentes, entendeu? Então, no estado de vigília, ela precisa de um médium mais denso, mais grosso, que é o Vishwa, né? No estado do sonho, ela precisa de um outro tipo de veículo, né? que é o Taijasa, né? Ele é um pouco mais sutil, mas ainda assim não tão denso quanto o Vishwa. E aqui ela precisa do Taijasa para reconhecer essa experiência extremamente sutil que é o vazio, o nada, né? A ausência de objetos, etc, etc. Né? Então, cada um desses corpos, são corpos isso, hein? Cada um desses corpos são veículos que permitem à consciência acessar as 3 dimensões de experiência. Então, por que a gente está falando isso? No coma, os pensamentos são muito sutis, né? No estado de vigília, eles não são registrados, esses pensamentos sutis, esse vritti, o prânia e o estado de ausência de experiência, né? Ausência de objetos, né? Eles não são registrados, apenas pensamentos mais grosseiros são reconhecíveis pelo Vishwajiva. A gente tem... É tudo muito bem projetado e desenhado, né? Nós temos 3 corpos, consciência vai utiliza de cada um desses corpos para experimentar, né? E dizem que até mesmo em todas essas locas, né? Que a gente chama celestiais e aquelas locas inferiores, as malocas, as boas locas, malocas, Então essas locas, boas e más, elas requerem mediums ou veículos ou corpos, entendeu? Através do qual as nossas vasanas possam entrar e ter as suas experiências subjetivas, né? Ok. A lógica não examinada da sua experiência. O Vedanta é inteiramente baseado na análise da lógica da nossa experiência do dia a dia, não devidamente examinadas por nós. Por que a gente não examina cuidadosamente? Ninguém tem tempo, né? Todo mundo correndo, ninguém tem tempo. E essas análises, elas são tão evidentes, claras, mas ainda assim elas permanecem tão ocultas de nós mesmos, né? Então a gente precisou como a gente diz, da blessing de Ishvara, né? Da graça de Ishvara, né? Ishvara, ele falou assim, não, eu tenho simpatia por esses jivas ali, entendeu? Eu criei um problema para eles, porque eu propiciei a eles o livre-arbítrio, o poder de escolha, etc. E agora eles estão perdidos ali porque eles só sabem escolher chocolate. Entendeu? Eles não gostam de comer beterraba, só chocolate. Então eu tenho que mandar para eles uma escritura de modo que eles possam compreender os valores, né? Os valores objetivos e os valores subjetivos de todos esses objetos, de modo que eles possam exercer esse livre-arbítrio de modo mais inteligente, né? Então essa lógica não examinada é possível a nós, é disponível a nós, devido a essa graça do Lord Ishvara, em revelá-las para nós. A consciência não é uma parte, produto, propriedade da experiência, né? A gente vai olhar agora de um outro ângulo. A consciência não é uma parte, um produto ou a propriedade da experiência. A gente está analisando a experiência. É difícil, é diferente dos pensamentos e seus respectivos estados. Essa consciência é diferente do pensamento do eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui,
e os seus estados e as experiências, o contato entre esses jivas e os respectivos objetos dessas três ordens, né? É difícil perceber, mas é fácil entender que você tem uma mente preparada. O que significa isso? É difícil. É diferente dos pensamentos em seus respectivos estados. É difícil perceber, mas é fácil entender que você tem uma mente preparada. Hã? Sim. Ah, sim, obrigado. Eu estou um pouco tamado com essa hoje de manhã, se vocês notaram, de repente eu preciso de um café. Quer que eu pegue lá? É difícil perceber. Hã? Se tiver como se chama aquele aí? Aquela outra bebida? Red Bull? Red Bull. Te dá asas. Não posso tomar muito cafeína, porque senão eu fico rajásico, aí também é um problema, entendeu? É espada. Aí eu começo a ficar agitado, começo a ficar excitado, vou acabar perdendo a voz. Vai ficar conhecido como café G. Não, tem que fazer. Você tinha que ir lá fazer aquele coquetel, misturar o chá calmante com o café, entendeu? Para equilibrar as gunas. Tem um de alfazema, que é para pessoas mais rajadas. Nossa, que bomba, Fábio. Pra dar aquela... Vamos pensar que é Coca-Cola ainda. Para converter esses gramas em rádios e depois em sático. É difícil perceber, mas é fácil entender se você tem uma mente preparada. Quem é que é altamente qualificado para o Vedanta aqui? A gente sabe, né? É fácil perceber que eu sou altamente qualificado. Meu ego do Jiva sempre se acha altamente qualificado, né? Eu nunca vi uma pessoa que aceitou o fato, não, eu preciso realmente desenvolver as qualificações, né? Com exceção da Betânia, mas Betânia é um caso raro, né? Mas a maioria dos Jivas se acha o máximo, entendeu? É parte da ignorância nossa, né? Quando você experimenta um objeto, onde é que eu estou? É difícil perceber, mas é entendível, né? É fácil de entender se você tem uma mente preparada ou não. Por exemplo, quando você experimenta um objeto físico, você experimenta a luz e o objeto iluminado. Mas quando lhe pergunta o que você está experimentando, você dirá que você experimentou a mão do Arlindo, né? Você experimenta o objeto e a gente desconta, né? Desconta a luz que está refletindo ou iluminando o objeto, né? Mas você realmente sabe que o objeto... Deixa eu ir devagar. Mas quando lhe pergunta o que você está experimentando, você dirá que está experimentando o objeto, porque a luz parece ser parte do objeto, né? Então, a gente está dizendo que a consciência, ela não é parte, ela não é uma propriedade, ela não é originada da experiência. Ela ilumina a experiência, mas ela não é uma parte integrante da experiência, ela é uma entidade independente. Esse é o ponto. Então, mas você realmente sabe que o objeto não tem associação com a luz, né? Então, a consciência, o objeto, não é uma parte integrante da luz. A luz revela os objetos ocorrem dentro do âmbito dessa consciência e existência, entendeu? Mas a luz é totalmente livre e independente do mesmo modo, a consciência do mesmo modo que a luz é independente e livre de todos os objetos os quais ela revela, né? Mas você realmente sabe que o objeto não tem associação com a luz. Se a luz pertence ao objeto, haveria luzes individualizadas. Qual é o ponto aqui, né? Se cada objeto, né, se cada experiência possui a sua própria consciência, porque a consciência é um produto da experiência, aí sim a gente poderia dizer, a minha consciência está tão boa hoje, a minha consciência se está expandindo nos últimos meses, entendeu? Né? Eu estou realmente, estou... Então, mas a gente sabe
A gente sabe que não é o caso. Se a luz pertencesse, se a consciência pertencesse ao objeto de experiência, haveriam consciências individualizadas e ilimitadas no universo. O que seria um problema, né? Imagina se cada um de nós tivéssemos uma consciência diferente e individualizada, né? A gente já não consegue se entender, né? Tendo uma consciência única. Imagina se não somente as mentes fossem individualizadas, mas se a consciência fosse, cada um fosse individualizado. Aí não teria nenhuma experiência, né? nenhuma esperança de workabilidade, né? De funcionalidade, de acordos, né? Entre as nações, entre os indivíduos, etc. Essa luz é um fator independente. Os pensamentos e experiências são objetos inertes. É curioso, né? A gente compreender que tudo isso aqui é inerte. Como é inerte? Se existem esses objetos inertes e os objetos sencientes, os jivas, né? Sim, a gente vai entrar nisso e vai compreender que o jiva não possui a consciência própria. O jiva é o reflexo da consciência original no corpo sutil. O corpo sutil é matéria inerte e o jiva é um fenômeno totalmente diferente, porque ele não é o corpo sutil, e a gente vai compreender isso bem claramente. O jiva não é o corpo sutil. Se o jiva fosse o corpo sutil, ele não poderia ser autorreflectivo. Ele não teria essa capacidade de senciência, né? Mas o jiva não é o corpo sutil. O jiva não é o aparato refletor. Ele é o quê? É a consciência original refletida no aparato refletor para produzir a consciência refletida. Por que é importante compreender esse ensinamento? Qual é a diferença entre a consciência refletida e a consciência original? Tem uma boa diferença, porque se a gente olhar, eu que morei diversos anos na Índia, vai lá e tenta comprar um espelho indiano. Entendeu? Ele vai fazer você gordão, vai fazer você baixinho, entendeu? Porque é um espelho de baixa qualidade. Então, o aparato refletor, ele vai influir, né, na qualidade desse reflexo. Né? Mas se você passa ali na Alemanha, onde eles fazem tudo que existe melhor, e compra aqueles espelhos, né, alemães, de 50 anos atrás, né, etc. Aí você vai ter o reflexo, quando se você se vê, você fala assim, uau, agora eu estou confuso, eu não sei se eu estou aqui ou se eu estou ali, porque é um reflexo perfeito, né? Então, a qualidade do aparato refletor tem uma certa influência no reflexo da consciência, né? Mas, fundamentalmente, independentemente do reflexo, seja esse aparato refletor muito rajásico ou muito tamásico, mas a natureza desse reflexo da consciência é uma e somente uma, né? Analogicamente, a luz do sol refletida num aparato refletor produz o reflexo de luz. Esse reflexo, independentemente da natureza do aparato refletor, esse reflexo essencialmente é raio de luz, né? Então, o jiva somente pode reivindicar sua identidade como consciência porque ele ele compartilha, né? Ele compartilha a mesma natureza de Paramatma. Jiva Atma e Paramatma, nós somos a consciência, né? Você vê a importância de desenvolver um aparato refletor mais satívico, de modo que a gente possa compreender a nossa natureza, né? Porque a mente não está assim, nem está totalmente densa e deprimida, né? Compreender e reter essa compreensão até que a gente esteja firmemente convencido de que nós somos essa luz. E nesse processo, naturalmente, a mente, esse espelho vai se tornando um espelho sempre mais reflectivo, sempre mais fiel, né? Sempre mais puro, né? Como nós vimos ontem. Os pensamentos são objetos inertes.
se eu fizer, que não iluminam a si mesmos. Se os pensamentos fossem autoluminosos, nós teríamos um tipo diferente de consciência associada a cada pensamento, que seria um problema também, né? Se cada pensamento tivesse a sua luz própria, a sua consciência própria, então nós nos encontraríamos com um outro tipo de dificuldade. Cada pensamento tem uma consciência. A experiência se trata de pensamentos iluminados por você, a consciência. A experiência se trata de pensamentos iluminados por você, a consciência. A consciência existe antes de todo pensamento e permanece quando o pensamento desaparece, né? Nós já compreendemos, já estabelecemos, nós aceitamos, né, essa análise de que nós estamos presentes como a luz, aparece um pensamento, né? Essa luz revela esse objeto, pensamento, aí esse pensamento dá espaço para um outro pensamento, entendeu? Eu não desapareci quando o primeiro pensamento desapareceu, entendeu? E eu não me modifiquei quando o segundo pensamento apareceu, entendeu? Eu simplesmente estou ali revelando e iluminando. Eu existo antes, durante e depois. Cada pensamento sem jamais me modificar. Isso é a experiência nossa, né, gente? Bota para o teste e vê se você aparece com um objeto, aparece com um pensamento, ou se você já estava antes, né, do aparecimento e o desaparecimento de cada objeto, né? A gente permanece antes, durante e depois, sempre, sempre. Esses pensamentos, eles não possuem luz própria, eles são matéria inerte. Se você puder desenvolver a capacidade de separar a luz que ilumina cada experiência, da experiência em si, como a Betânia dizia, mas eu não consigo me separar da experiência, né? Como eu vou separar a consciência da minha experiência, né? Se você puder desenvolver a capacidade intelectual de separar a luz da consciência que ilumina cada experiência, não? Você perceberá sua natureza como consciência e libertará a si mesmo do senso de limitação. Né? O senso de limitação é inerente a essa identificação com aquilo que é limitado, aquilo que se modifica sempre, aquilo que tem um início e um fim, né? A problemática do jiva humano é devido a essa identificação, porque a gente não gosta de ser limitado. E a limitação mais insultante para a gente é a limitação imposta pelo tempo. A ideia de que eu tenho uma data de nascimento e uma data de óbito, né? Se diz? Tá? Então, ninguém aceita a mortalidade no final das contas, né? A gente já pensou nisso? Que todo o jiva humano rejeita a ideia de mortalidade. Né? A gente luta com unhas e dentes contra essa ideia, essa noção de que eu nasci e eu vou morrer um dia. Né? Por que a gente não aceita? Acho que é porque justamente ele sabe que é eterno. Exatamente. 6 certificados agora. Reservado para último. Então, o jiva ele não aceita, ele rejeita a mortalidade, porque não é na sua natureza. A natureza é aquilo sem o qual uma coisa não é uma coisa. A essência da minha existência é ilimitada. Eu rejeito, aqui quando eu apareço como jiva, alguma coisa dentro de mim, intuitivamente, inconscientemente, rejeita a ideia da mortalidade, porque eu sei intuitivamente que a minha natureza é eterna. Isso é um conceito muito interessante. São conhecimentos, né, embutidos, muito inconscientes, mas ainda assim presentes. A consciência o verso 7, a consciência é imutável em todos os ciclos do tempo passado, presente e futuro. Ao contrário do Sol, a consciência não se eleva ou se põe. Ela nunca nasce, não morre e é autorreveladora. Na verdade, o Sol ele nunca se eleva e nunca se põe. Né? Esse era um conceito, né, equivocado, né, no passado.
A consciência é imutável em todos os ciclos do tempo, passado, né? Passado, presente e futuro, ela não se modifica, como nós vimos, na verdade, essa noção de que o tempo é linear, né? Envolvendo passado, presente e futuro, é uma noção equivocada, né? Aí o verso diz, ao contrário do Sol, o Sol, né? Que aparece como, né? O pôr do Sol e o nascer do Sol e o pôr do Sol, né? A consciência, ela não nasce e não desaparece, né? Ela não se eleva e não se põe. Ela nunca nasce, nunca morre. Ela é sempre presente, revelando, né? Todos esses ciclos, né? De nascimento, morte, aparição, desaparição, né? O Sol que aparece, ilumina, né? Os nossos dias, as nossas transações, e aí desaparece. Então, a consciência, ela jamais se modifica. O tempo é uma maneira de se medir o intervalo entre pensamento e experiências, bem como a duração da experiência. Então, se a gente for analisar o tempo, a gente pode entrar em alguns conceitos muito filosóficos, né? A gente pode dizer que o tempo é uma maneira de se medir o intervalo entre duas experiências. A experiência é a consciência, né? Em contato, através dos jivas, em contato com o objeto. E essa experiência, ela aparece como linear, definida por espaço-tempo, né? Espaço e tempo são dois modos diferentes de medir, né? O intervalo entre duas experiências ou a duração de uma experiência, né? Quando a gente tem uma experiência muito dolorosa, ela aparece como, né, mais prolongada. Se a gente tem uma experiência muito prazerosa, já passou, já acabou, né? Então é tudo muito relativo, né? A experiência, ela aparece, o tempo aparece como um intervalo entre duas experiências ou duração de uma experiência devido a esse poder de Maya, né? Que produz, né? Essa dimensão espaço-tempo que faz com que esse universo apareça de forma linear, com início, com meio, com fim. Mas não é bem assim, né? Uma semana é apenas 7 dias, mas quando você acordar amanhã, você precisará de uma nova consciência para encarar o novo dia. Espera aí que eu pulei aqui. O tempo é uma maneira de se medir o intervalo entre pensamentos e experiências, bem como a duração da experiência. Uma semana é apenas 7 dias. Quando você acordar amanhã, não precisará de uma nova consciência para encarar no novo dia, né? Os dias, as semanas, os meses, os anos vão passando, mas não significa que a consciência seja derivada, né, desses objetos que aparecem como linearmente, não? Passado, presente e futuro. A consciência permanece ali sempre a mesma. Pulou um pedacinho do dia, não é 24 horas, que era a primeira parte do parágrafo. É porque nós já desenvolvemos bem isso antes. Tem uma passagem interessante. Não existe um objeto impessoal chamado tempo, embora para estruturar a experiência de modo a tornar a satisfação dos desejos mais eficiente, os jivas humanos inventaram a ideia de tempo objetivo, né? Ok. A consciência não morre, não nasce. A ciência, né, ela tende a acreditar que a consciência evolui da matéria, mas a gente sabe que a consciência não é originada de nenhuma matéria. A matéria, na verdade, é originada da consciência. Tudo é originado da consciência em associação com Maya. O grande mágico. Tudo é um produto da consciência. Não pode evoluir porque é eternamente existente, é um sem o outro. Não existe modificação, né? Para se manifestar e aparentemente mudar, como o Jiva, como a mente do Jiva, ou como todos os fenômenos aqui, elas estão... A gente fala muito em termos de evolução, né? A ciência fala muito em termos de evolução. Mas... Hã? É um conceito linear, né? É um conceito linear e o que a gente chama, a ciência chama de
de evolução nada mais é do que adaptação, né? Porque em Mitya as coisas se modificam constantemente, né? Existe uma inteligência embutida em todo objeto na criação, que é aquela de autopreservação e procriação da espécie, né? Então, dentro dessa inteligência de autopreservação e procriação, né, tudo vai se modificando, vai se ajustando, né, com base nesses princípios, né? Vai se diversificando, né? Quando a gente vê esses documentários sobre a natureza, a gente fica assim de ver a inteligência né? Por exemplo, se tem uma floresta aí, de repente tem um certo organismo que começa a adventar uma praga, aí os outros vão se modificando, vão criando defesas, aí tem todo tipo de dinâmica, entendeu? Que vai trazendo tudo isso a um equilíbrio sustentável, entendeu? Então, não existe exatamente uma evolução, existe uma constante adaptação aparente dentro de Mitya, com o objetivo de manter essa harmonia, preservar, né, a vida dentro desse contexto, entendeu? Naturalmente, as espécies, né, elas vêm e vão, todas as espécies se extinguem, né, mais cedo ou mais tarde, né? Mas essa inteligência vai sempre tentar, né, criar esse equilíbrio, né, dentro de Mitya, né? A ciência afirma que a consciência evolui da matéria, mas não é um produto de nada. Para se manifestar, aparentemente, significando evoluir, mudar, adaptar, é necessário um meio apropriado. Se não houver um corpo-mente, a consciência não se manifestará. Quando o corpo aparece, a consciência é manifestada. Mas o corpo não pode manifestar a consciência manifesta o corpo. A consciência ela não se modifica, ela não se evolui, os corpos, né? Esses organismos vivos, né? Mais sofisticados, né? Eles vão constantemente, né, crescendo, evoluindo, se adaptando, se modificando, né? Tudo na vida passa por esse processo, né, em Mitya, né? Mas a consciência ela permanece sem nenhuma evolução, né, ou modificação, ou adaptação. Tudo isso pertence a Mitya, né? A consciência ela não evolui. Para se manifestar, a consciência ela precisa de meios, de veículos apropriados, né? Mas o corpo não pode manifestar a consciência, porque o corpo é inerte. Toda a ideia da ciência, né, que sugere que a consciência é um produto da matéria é absolutamente absurdo, porque como a gente pode obter, né, a consciência, a senciência de um material, ou de um produto, ou de um objeto que é absolutamente inerte? Um objeto inerte, qual é a natureza de um objeto inerte? A natureza mais fundamental de um objeto inerte? Tamas. Então, a natureza mais essencial de tudo é a consciência e a existência. Mas, dá um outro ponto de vista, né, mais relativo, a natureza dos objetos inertes é tamas. Como você pode produzir sattva de tamas? Não? É impossível, porque a natureza do objeto inerte é aquilo sem o qual aquilo não é aquilo, entendeu? E se a minha natureza é tamas, tudo que for produto originado de mim vai permanecer como base, entendeu? Tamásico. Por exemplo, a gente sabe que encontrar o ouro puro é quase impossível, né? A gente encontra esses alóis, essas composições de ouro, né? Ouro misturado com silver, com cobre, prata, etc. Digamos que tem uma composição de ouro mais 3 outros elementos. Então a gente tem essa barra, aí a gente leva para o joalheiro. Aí o joalheiro vai produzir uma diversidade de ornamentos a partir daquela barra de ouro, que é composta de diversos
elementos. Quando a gente for analisar cada um desses ornamentos, qual vai ser a composição desses ornamentos? Exatamente a mesma, né? É a mesma composição, a mesma proporção desses elementos. Então, se eu tenho um objeto chamado matéria, que é fundamentalmente, né, tamásico, naturalmente, tudo que existe a partir dessa linha do Maia é um coquetel ou uma composição das três energias, mas os objetos físico-materiais são extremamente tamásicos. Então, tudo que for proveniente deles, por natureza, vai condividir, né? Vai compartilhar as mesmas proporções, a mesma natureza. Do mesmo modo que uma barra de ouro, ela vai produzir todos esses ornamentos e todos eles vão ter a mesma natureza, né? A mesma composição, a mesma base, né? O corpo, a matéria, não pode manifestar a consciência porque o corpo é inerte. Você não pode extrair consciência de algo que não possui sattva, não possui senciência, não possui consciência. Né? Consciência é uma palavra um pouco estranha ali. Seria melhor sattva ou senciência. Né? Você não pode extrair senciência de algo que não possui senciência. Então, a consciência estava aqui antes que o corpo evoluísse. Então, a matéria, sim, é um produto da consciência, mas a consciência não é um produto da matéria. Né? Como sabemos que a matéria é produto da consciência? Bom, quem puder responder essa pergunta sem ver o livro agora, vai pegar aquele quarto certificado. Como sabemos que a matéria é produto da consciência? Porque a matéria, embora fundamentalmente inerte, agora o texto vai começar a pegar uma outra direção. Né? Como sabemos que a matéria é produto da consciência? Porque a matéria, embora inerte, embora fundamentalmente, predominantemente tamásica, ela existe. A gente sabe que a matéria existe, né? Esse copo existe. A gente tem dúvida sobre a existência desse copo? Não, a gente sabe que ele existe. Né? E nós já determinamos antes, e iremos determinar mais profundamente, né? ao longo né? desse texto, que a consciência, a existência e a consciência, Sat-Chit, são dois aspectos da natureza do ser de Brahman, entendeu? E, em outras palavras, são sinônimos. Né? Então, esse copo, que fundamentalmente é matéria física, né? Inerte, não existe, eles não têm luz própria, eles não têm reflectividade. Imagina se um copo tivesse senciência. Né? Ele chega assim, não, eu não vou dar café para esse cara hoje porque ele não escovou os dentes. Entendeu? Ele vem com esse bafo, tomar café, sei não. Aí você bota o copo, bota o café, e quando você vê o copo desapareceu da cozinha. Entendeu? Não. Os copos, a matéria inerte, entendeu? Ela, fundamentalmente, ela é tamas, mas ela existe. Então, como sabemos que a matéria é produto da consciência? Porque ela existe, Sat, e porque ela é feita de puro conhecimento e inteligência, Chit. A gente precisa compreender esse ponto, porque Sat, Chit. Sat é existência. E Chit é consciência / conhecimento. Conhecimento é um outro modo de compreender a consciência, porque a consciência é feita de conhecimento puro. Então, nos materiais inertes, nos objetos inertes, a gente encontra a consciência, porque a matéria inerte existe, e porque a matéria inerte é feita de conhecimento e inteligência pura. Né? As três energias, os elementos, através de sattva, né?
essa capacidade inteligente de projetar, manter e reciclar o manifesto. Então essa inteligência é aquilo que permeia cada objeto inerte que existe. Então a gente sabe que ele existe e a gente sabe que ele é criado, composto, mantido, entendeu? Através de inteligência pura, né? Então quando a gente compreende a equanimidade ou equalidade entre existência, sat, e consciência, chit, que é conhecimento, entendeu? Aí a gente começa a ver a consciência, a existência dos objetos que não brilham com consciência. Eles não brilham com consciência porque eles têm mais tamas do que eu. Mas se eu começar a ficar mais tamásico, eu posso virar um corpo também. Entendeu? A gente vira matéria inerte. Como provar a existência da consciência? Não há necessidade de provar isso porque a consciência é auto-evidente. Como é que ela é auto-evidente? Por que eu não preciso procurar por mim mesmo? Porque eu sou a luz que está fazendo a procura, fazendo a busca, né? Quando eu me toco disso, né? Como é que eu vou me achar se eu sou, entendeu? A luz da consciência daquele que está tentando achar a si mesmo, né? Então não tem modo que eu possa encontrar a mim mesmo, porque eu jamais fui perdido. A história de perder a agulha, né, e depois ficar procurando. Aí quando a gente entra nesse ciclo, né, de espiritualidade dualística, a gente começa a procurar por nós mesmos, e a gente procura sempre no local errado. Lembra da história daquela senhora, aquela velhinha, que procurava na varanda porque tinha mais luz? A gente vai procurar pelo ser e a gente vai procurar, né, dentro do campo dos objetos. Mas o ser é o sujeito, a gente vai procurar no lugar errado. Entendeu? Então não existe necessidade de provar que eu sou a consciência, que eu sou o iluminador de todos os objetos inertes e objetos sencientes, porque eu sou auto-luminoso, auto-evidente, né? Todo objeto precisa ser validado pela consciência. Olha que bacana isso, né? Imagina que existe essa criação maravilhosa e não existe nenhum jivas, né? Então não existe nenhum ser senciente, que são os veículos da consciência, que permite a consciência experimentar e conhecer essa projeção mágica de Maya. Não existe nenhum jiva para validar, né? Quando a gente pensa nisso, que a gente consegue viajar, né, um pouco, né, no nosso sistema solar e verificar através de aparelhos, equipamentos, né, testemunhar alguns desses corpos celestiais, né? Então, nós estamos validando a existência desses outros corpos, né? Porque a consciência chega lá através da nossa tecnologia, através desses equipamentos. Então, tudo que existe precisa ser validado pela consciência, mas a consciência não requer validação de nada, de ninguém, de nenhum objeto, né? Toda essa ideia de que agora eu compreendi que eu sou a consciência, mas eu preciso de uma epifania para validar esse conhecimento. O que é uma epifania? Hein, Gustavo? É uma experiência. É uma experiência, é um objeto. Por quê? Porque é conhecido por mim, né? Então, uma epifania é um objeto inerte. Olha o absurdo, né? Não, eu quero que algum objeto de experiência possa realmente validar essas declarações dos Upanishads, referentes àquilo que eu sou. Não, nenhum objeto vai validar aquilo que você é. Por quê? Porque o objeto não possui luz própria, o objeto é inerte, o objeto é temporal, ele aparece e desaparece. Não, agora eu tive uma epifania que validou o meu autoconhecimento. Agora eu tenho certeza, né? Aí depois de 2 horas, aquela experiência passa. Aí eu falo, putz,
agora a minha dúvida voltou. Né? Eu acho que eu sou o corpo. Né? Porque a experiência passou. A epifania passou. Aí o que acontece com esse tipo de situação? O cara desenvolve uma vassana por aquela epifania, de modo que ele, de novo, possa tentar se convencer de que eu sou o ser, a consciência livre e independente, porque aquela epifania está validando esse conhecimento. A gente não quer depender de nada que seja temporal, que possa validar a nossa existência atemporal, porque a nossa existência pertence a uma ordem de realidade diferente, entendeu? Que não pode ser iluminada e validada, objetivada, etc., por nenhum objeto, nenhum pensamento, nenhuma experiência que é temporal. Você compreende, Felipe, o absurdo de querer que uma experiência me defina? Né? Eu defino todas as experiências, eu valido todas as experiências, eu ilumino todas as experiências. Todas as experiências existem dentro do âmbito da minha existência e consciência, reveladas por mim, conhecidas por mim. Né? Elas são objetos inertes. Então, como é que a gente vai resolver esse quebra-cabeça, essa charada, que é a coisa mais simples e óbvia possível? Né? Através da compreensão de que eu sou a luz que brilho, né? Que brilha e ilumina todos os objetos de Mithya. Eu sou aquilo nunca não presente, aquilo sempre presente. Né? Como provar a existência da consciência? Não há necessidade. A gente fala sobre o conhecimento direto e imediato. É aquele conhecimento que não requer nenhuma validação, nenhuma prova, ninguém que possa testemunhar, entendeu? Por quê? Porque ele é autorrevelante, ele é auto-evidente. Não há necessidade, todo objeto precisa ser validado. Mas a consciência não requer validação, ela é a prova. Ela é que é a prova da existência de tudo. Como é eternamente existente, a existência deve ser sua natureza intrínseca. Né? Como a consciência é sempre existente, revelando todo e qualquer fenômeno temporal, isso por inferência a gente compreende que a existência é a sua natureza intrínseca. A gente está começando a equalizar consciência e existência, né? Conhecimento e existência. Eu estou sempre presente, então a minha natureza só pode ser existência, consciência. E não existem duas ou mais existências. A gente vai ir muito a fundo nesse ensinamento, de que existe somente uma existência. Que, senão a gente pensa que essa flor existe, o Fábio existe, o laptop existe. A gente tem a impressão, Maia faz com que a gente imagine que existem diversas existências. Né? Quem? José Roberto? Eu dei uma confundida agora. Assim, no primeiro momento do Vedanta eu aprendo que existem duas ordens de realidades e que existe o real e o aparentemente real. Sim. E eu aprendo que o mundo existe, mas não é real, que é uma miragem. Só que aí nesse exemplo do copo, você falou assim, o copo ele tem energia tamásica, né? Tem a qualidade predominante é tamas, mas ele existe. Mas ela existe porque o existir é uma qualidade de Brahman. Sim. É uma qualidade não, é a natureza de Brahman existir. Aí eu me confundi porque Brahman é a única realidade. Sim. E a existência é uma natureza de Brahman. Então é uma existência real. Aí Sim. Eu confundi com aquela existência que existe, mas não é real. Tudo em Mithya existe porque a gente não pode descartar a Mithya como não existente, porque ela é experienciável nessa ordem de realidade, né? A consciência experiencia essa ordem de realidade através dos seus jivas. Então a gente diz que é uma categoria diferente, existe uma categoria daquilo que é sempre existente, realidade total.
Entendeu? Existe uma outra característica ou qualidade ou tipo de fenômeno chamado aquilo que é absolutamente não existente. Então, as escrituras, como exemplo, dizem que aquilo que realmente não existe são os chifres de uma borboleta. O Fábio é biólogo, ele procurou isso quando ele leu isso. Lá na Mata Atlântica, ele nunca encontrou uma borboleta com chifre. Então, o chifre de uma borboleta é absolutamente não existente, né? O ser, Brahman, é aquilo que é existente, real, sempre presente, sem jamais se modificar. Um chifre de uma borboleta é absolutamente não existente. E existe uma outra categoria de fenômeno, objeto, que é aquilo que existe, mas não é real. Então, o exemplo mais evidente desse tipo de categoria de fenômeno, objeto, é um arco-íris, ou uma miragem, entendeu? Ou até mesmo um anel de ouro. O anel de ouro, qual é a existência do anel de ouro? Hã? Só o nome. Hã? Ele só tem o nome, porque ele é ouro. Ele é ouro, né? Metal. É o ouro. anel de ouro, É. ele é só o nome. Nome e forma. Nome e forma. Então, qual é a realidade do anel de ouro? É ouro. E o que a gente vai fazer do anel, então? O anel, ele existe como uma sobreposição ao ouro, né? Mas ele não existe uma realidade substancial, uma realidade absoluta, porque ele é simplesmente uma sobreposição. A natureza do anel de ouro, como todo ornamento de ouro. Então, essas são realidades aparentes. Tudo é uma sobreposição. Tudo é uma sobreposição constituída pelas três energias e os elementos, né, através dessa inteligência, nessa projeção de Ishvara, a inteligência de Ishvara, né, de Maya Ishvara, e cria essa diversidade de nomes, cores e formas que aparecem, mas não são absolutamente reais, né? Do mesmo modo que os ornamentos de ouro não são absolutamente reais, né? Do mesmo modo que uma onda no oceano existe, mas a sua substância, né? Qual é a substância de uma onda no oceano? Água, né? O oceano é uma metáfora linda, maravilhosa, porque apresenta essas três ordens, né? Brahman, Ishvara e o Jiva. Em sua essência absoluta, né? A onda do mar é água, né? Mas vista de uma outra perspectiva, ela é o oceano, né? Que é um tipo de ignorância, mas uma ignorância mais conveniente, né? Mais confortante. Eu sou Ishvara, eu sou a totalidade do manifesto, né? Portanto, eu adoro, eu worship, eu venero Ishvara, eu considero Ishvara porque eu sei que Ishvara é aquilo que é realmente em controle de toda essa realidade aparente chamada mídia, né? Mas a ignorância total é imaginar que eu, a água, sou uma onda no oceano, né? Porque a onda é limitada pelo tempo, né? É simplesmente um nome, uma forma que aparece e desaparece constantemente. Imagina a aflição de uma onda se ela se tornasse senciente, entendeu? Quando ela começa a ver a praia chegando, eu vou me espatifar naquela praia, e eu que sou essa onda linda, maravilhosa, né? Com todos esses surfistas ali, né? Que me apreciam, que me amam, que esperaram por mim durante 20, 30 minutos para pegar essa onda perfeita. E agora eu chego ali e me espatifo ela entraria em pânico, né? Mas se ela compreendesse, não, eu sou o oceano, não tem nenhum problema, ela ficaria muito mais confortável, mas ainda assim ela poderia ter um pensamento que assim, mas os oceanos, de repente, eles podem secar um dia, né? Então, o conhecimento que liberta é saber, não, eu sou a água, a essência de tudo, que estará presente em todo o planeta, né, onde a vida seja, etc, etc. São analogias. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you. Obrigado a todos. A gente se vê depois do pipi.